Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Quem veio ontem? Ah, foi bom, né? Foi bom, glória a Deus. A gente pôde ouvir um pouco da palavra do Senhor. Podemos estar juntos, celebrarmos a comunhão dos santos. Foi muito bom o tempo que a gente teve aqui. Não só ontem, mas desde a hora que a gente chegou no aeroporto. Todos os nossos lanches, os cafés, o almoço e o jantar de ontem. A gente pôde ver o cuidado de Deus através da vida dos irmãos. Que o Senhor possa recompensar essa igreja por todo o carinho com a gente. Eu sou o Samuel. Ontem eu dei uma aulinha pro pessoal para ensinar a falar meu sobrenome. Então decorou, né? Miss Raí, fala aí. Miss Raí. Só juntar a Miss Brasil com o jogador Raí. Acabou. Miss Raí. Nunca mais você vai esquecer. Esse aqui é o Vinícius, meu amigão do coração. A gente tem o privilégio de poder viajar e cumprir uma promessa do Senhor na nossa vida. E pra gente é uma alegria estar com vocês. Quando eu digo isso, não digo da boca pra fora não. Falo do fundo do meu coração. É uma grande honra saber que a gente sai de casa, deixa a família, deixa as nossas coisas pra lá e vem pra cá pra encontrar com os nossos irmãos queridos que querem a mesma coisa que a gente, que cantam com o mesmo coração que o nosso. Isso é maravilhoso, é ou não é? Eu queria convidar você para ficar de pé, pode ser? E eu vou combinar assim, ó. A gente vai cantar 2 musiquinhas em pé, depois senta todo mundo, tá bom? Aí não pode ficar sentado não, só se você tiver uma dificuldade mesmo e tal. Senão eu vou falar seu nome. Brincadeira, não sei seu nome. É porque eu aprendi e falei que ontem que a gente não pode fazer nada por quem tem feito nada mais ou menos por quem tem feito tudo por nós, né, irmãos? E a gente veio sem baterista, então a gente vai contar com os irmãos nas palmas para ficar bonito, tá bom? Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Mais uma vez, vai! Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança, em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Oh, 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 oh.
soberano, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que o Você acredita nisso, irmão? Acredita ou não? Eu acredito. Vamos cantar mais um pouquinho. Soberano. A última vez, canta aí, vai. Poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Aleluia! Nós estamos cantando que Ele é soberano. Vamos cantar que Ele é santo também, irmãos? Vocês cantam essa música diferente? Ou é assim mesmo? É assim? É diferente? Como é que é? Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração? De adoração. Eu te sirvo? Eu te sirvo. Eu te ouço? Eu te ouço. Não? Então vai comigo. Chamarei pra sempre. Agora mistura, vai. E eu canto e louvores ao Rei que é digno. E eu amo e louvo de ti. Meu Deus de paz, quero viver. Príncipe da paz, príncipe da paz, viverei para o seu louvor. Oh, príncipe da paz, viverei. Tu és santo, tu és santo, poderoso. De todo louvor, seguirei teus caminhos, chamarei pra sempre. Vai, igreja! E eu canto, e eu louvo
sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Eu creio assim. Eu vejo a glória do Senhor, eu vejo a glória, a sua mão, o seu poder. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Só as meninas, canta aí, vai. Eu vejo a sua, os céus. Só os homens, solta a voz aí, irmão, vai. Eu vejo a glória do Senhor, a sua mão, o seu. Cadê os homens? Os céus, o amor. Everybody! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Obrigado, Senhor, pelo teu toque. Você pode sentar no seu lugar. Eu falei 2 músicas e cantei 3, né? Por isso você sentar. Essa canção chama-se Perto. Eu sei que a intimidade do Senhor é feita para aqueles que o temem, e ao seu tempo se revelará a sua aliança. E como inocente quero ser, um coração igual de uma criança, que sem reservas quer se aproximar, pois quer estar perto. Tudo que eu preciso é da sua presença. Tudo que eu mais quero é estar perto. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto.
Senhor é feita para aqueles que o temem e ao seu tempo se revelará a sua aliança. E como inocente quero ser, o coração igual de uma criança, e sem reservas vou me aproximar, pois quero estar perto. Tudo que eu preciso é da sua presença. Tudo que eu mais quero é estar perto. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto. Tudo que eu preciso é da sua presença. Tudo que eu mais quero é estar perto. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto. Seguindo, prosseguindo em conhecer, na intimidade do Senhor vou viver. Tudo que eu preciso é da sua presença. Tudo que eu mais quero é estar perto. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto. Tudo que eu preciso é da sua presença. Tudo que eu mais quero, intensamente me envolverei, pois quero estar perto. Minha coroa, minha riqueza é a presença do meu Senhor. Eu só quero estar perto. Não há outro lugar onde eu queira estar. Em teus braços e ali ficar. Não há outro lugar, cante aí, onde eu queira estar. Não, em teus braços e ali ficar. Não há pra sempre, pra sempre, pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre.
para sempre te adorarei. O que vem na sua mente? A eternidade, coisa linda. Essa canção, irmãos, eu fiz ela num tempo de muita alegria com Deus. Já viveu um tempo de muita alegria com Deus? O pastor estava lembrando aqui na oração do tempo em que essa cidade foi cheia do Espírito Santo, que prodígios aconteciam e a glória do Senhor era vista em todos os lugares. Isso é um tempo de alegria, né, pastor? E quando eu estava fazendo essa canção, eu busquei assim na palavra do Senhor alguém que estivesse muito feliz. E achei Maria, quando ela descobriu que ela era cheia de graça, que o Senhor era com ela, que bendito era o fruto que estava no ventre dela. Quando ela soube que ela seria mãe do Senhor Jesus, ela disse o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aí eu peguei as palavras de Maria emprestada e trouxe para minha canção. Eu disse: Deus, Tu és incomparável, o Senhor é o meu amado, e para sempre eu vou Te adorar. Mas, irmãos, eu não sabia o peso que essas palavras iam trazer para mim muitos anos depois. Eu contei ontem aqui que eu sou casado há 12 anos com uma menina linda chamada Adila, que me deu 2 filhos, o Vitor, que hoje tem 8 anos, e a Mel, que tem 4 anos. E Deus fala muito comigo através dos meus filhos, através da minha família, muito mesmo, muito. Cada canção que eu canto, eu tenho uma história para contar com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, porque eu tenho podido ter o privilégio de viver a presença de Deus junto com os meus familiares. Isso é muito precioso. Mas tem uma promessa na Bíblia chamada, uma promessa que está até na caixinha de promessa, que Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes a gente esquece dessa promessa, né? E aí o dia da aflição chegou na minha casa, e a gente tinha acabado de chegar de uma viagem, o Vitor estava com uma febre estranha. A gente foi tirar a roupinha dele para dar um banhozinho, ele tinha quase 2 anos. E aí o Vitor começou a convulsionar, ele desmaiou e começou a convulsionar. Eu nunca tinha sido pai antes, não sabia o que era isso, eu fiquei desesperado, transtornado. Peguei ele no colo, sacudi, soprei, botei de cabeça para baixo, fiz tudo. E meu filho desmaiado, desfalecido. E nós corremos para o hospital. Nesse caminho ele acordou. E nós chegamos no hospital, o médico ficou sabendo que ele tinha desmaiado e falou: olha, nós vamos ter que fazer alguns exames sérios nele, para saber por que disso. E aí foi fazer um exame de sangue e um exame chamado tirar o líquor da coluna. Já ouviu falar desse exame? Para saber se tem meningite ou não. E eu tenho um irmão mais velho que eu, que ele teve uma meningite horrorosa, que ele quase morreu. E na hora que ele falou isso, eu falei: meu filho está com meningite, isso não pode acontecer. E eu comecei a ficar transtornado, desesperado. E lá em casa a gente tem um acordo, sabe? O acordo é o seguinte: o exame de tirar o líquido é um exame muito dolorido, né? Uma agulha desse tamanho que põe na coluna do bichinho para tirar o líquido, para saber o grau da infecção. Lá em casa a gente tem um acordo, que o acordo é o seguinte: eu mato as baratas e minha esposa fica com os meus filhos lá para tomar a injeção. É ótimo. Aí o médico falou: eu falei: doutor, eu não consigo ver esse exame não, cara. Ele falou: não, é até melhor que você fique lá fora, que o exame é meio trash mesmo e tal. E lá no hospital que a gente estava, tinha um lugar assim, que era um lugar separado para acompanhante. Estava eu sentado, mais algumas pessoas. E não tinha o que fazer naquele momento, irmãos. Eu não tinha o que fazer. Minha vontade era de trocar lugar com o Vitor. Falei: tira o meu líquido, deixa ele. Aí eu comecei a orar. Eu comecei a clamar a Deus em alta voz. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia do Vitor, Senhor. Ele está sofrendo tão pequenininho, nem tem 2 anos. E comecei a orar a palavra de Deus, sabe? Querer barganhar com Deus alguma coisa. Eu dizia: o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Leva essa enfermidade sobre a sua cruz agora, Senhor.
como se Jesus tivesse a obrigação de curar o Vitor naquele momento. E enquanto eu orava, irmãos, em voz alta, as pessoas estavam achando que eu era maluco. Deus falou ao meu coração. Deus já falou com o seu coração? Já falou? Não. Tem gente que Deus fala com a voz do Cid Moreira, né? Mas Deus falou com o meu coração. E Ele falou comigo assim: Samuel, lembra aquele dia que você fez aquela música que você dizia que eu era seu amado? Irmãos, essa música para mim sempre foi uma carta de amor a Deus, sabe? Porque eu que já tinha feito tantas músicas pedindo tantas coisas, falando a respeito de mim, e dessa vez eu falei a respeito dele. E Deus falando comigo assim: lembra que você dizia que eu era seu amado e que para sempre você ia me adorar? Aí eu falei: eu lembro, Senhor. Aí Deus disse para mim assim: me adora agora. Agora. Que tal se você me adorasse agora? Meu filho com uma infecção, a minha esposa desesperada, eu não conseguindo dar nenhum tipo de suporte para ele, porque eu estava muito transtornado. Da mesma forma que eu estava clamando a Deus, eu comecei a adorar Ele. O pessoal já estava achando que eu era doido mesmo. E eu cantei esses versos que a gente cantou agora. Amado Senhor meu, incomparável és, para sempre te Eu já contei essa história 1 trilhão de vezes, irmãos. Porque essa música, toda vez que eu canto ela, eu preciso lembrar desse dia. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E às vezes quando eu conto essa história, as pessoas ficam esperando eu dizer que enquanto eu adorava ao Senhor, o médico veio dizer que meu filho não tinha nada, aleluia. Mas isso não aconteceu. O Vitor tinha uma infecção no sangue. Nós tivemos que fazer um tratamento muito pesado com ele durante vários dias, para que ele pudesse ser curado depois. Esse testemunho não é um testemunho do Vitor, mas é um testemunho do pai do Vitor. Porque naquela noite Deus dividiu a minha história, irmãos. Eu quero falar isso para você, para que talvez você esteja vivendo um tempo de crise mesmo, um tempo que seu barco está sendo sacudido, um tempo que a sua fé tem sido questionada por você mesmo. Nessa noite, irmãos, eu aprendi que Deus é o Deus do impossível, amém? Mas quando o impossível não acontece, Ele continua soberano, poderoso, Deus sentado no seu alto e sublime trono. Eu aprendi nessa noite a adorar a Deus no meio de uma tempestade. Eu aprendi nessa noite a viver uma promessa dEle. Eu teria aflição, mas eu tenho Ele comigo. E enquanto eu tiver Deus comigo, se eu perder tudo, eu continuo tendo tudo. Estranho isso, né? Eu consegui fixar os meus olhos na eternidade e ver que o Deus da minha salvação tem um propósito para todas as coisas. Não sei a situação que você está vivendo, não conheço a sua vida. Conheci o Hugo ontem, já ficou amigo já, Rebeca também. Mas eu quero encorajar você a cantar essa canção agora, a entregar o seu louvor, não importa as circunstâncias. Vamos comigo? Cante aí. Amado Senhor meu, para sempre. Então, se você levantasse as suas mãos e cantasse isso com fé, amar, incomparável, para sempre.
Só quem conhece de verdade o Senhor tem coragem de cantar isso. Te louvarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te adoro, Senhor. Eu te adoro, Deus. Te adoro, Senhor. Tu és o meu amado, amado da minha alma, Senhor da minha vida, Deus da minha casa, meu amigo fiel, meu esconderijo, meu Salvador, o meu Senhor, meu Pai. E a minha adoração tem um dono, e esse dono é o Senhor, não as circunstâncias, mas o Deus da minha salvação. Amém. Amém, irmãos? Eu tenho o privilégio de dividir uma palavra do Senhor com vocês essa noite. Obrigado você que falou glória a Deus. Amém. Eu tenho muito temor. Obrigado, Vinícius, você é demais. Vamos bater palma pro Vinícius? Menino bonito, toca tão bonito. Você é uma bênção na minha vida, cara. Uma bênção. É nóis. Conheço o Vinícius desde quando ele era magrinho e feio. Hoje ele está mais gordinho e bonito. Casou. Tinha antes de casar, era uma tristeza, irmãos. Antes de casar, ele tocava o piano com raiva, entendeu? Quando foi chegando no casamento, as teclas até tremia antes de tocar. E casou, ficou tranquilo, feliz da vida. Muito bom caminhar com você, cara. Muito bom mesmo. Você não é só um músico talentoso que caminha comigo, você é um amigo do coração. Amo você. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou teclasse o seu tablet, ou o seu iPhone, ou o seu iPobre, e abrisse em Isaías capítulo 6. Meu filho de 8 anos me pediu um iPhone. Falei com ele que ia dar só o i. Aí ele falou assim, mas meu amigo tem. Aí foi tão legal que eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei assim, mas todo mundo da minha sala tem. Eu lembrei da frase da minha mãe assim, mas você não é todo mundo. Engraçado que quando a gente é pai, a gente acaba repetindo umas coisas dos nossos pais que a gente não gostava, não é assim? Não é, irmãos? Obrigado você que falou no final, vou falar agora, tá, pastor? No final do culto, se você quiser um dos meus CDs, tem lá atrás. E também eu trouxe alguns DVDs do Três Palavrinhas. Quem conhece Três Palavrinhas? Deus abençoe você, aquela mão. Três Palavrinhas é um projeto meu, irmãos, que começou no coração do Senhor. E Deus me deu a graça de conseguir fazer o Três Palavrinhas. A minha esposa que canta. A primeira versão do Três Palavrinhas que eu fiz para tentar conseguir alguma coisa, quem produziu foi o Vini. E o Três Palavrinhas hoje é uma bênção na nossa casa, na casa de muitos pais, não é? Tem gente que fala assim, que o Três Palavrinhas é 20 minutinhos que o pai consegue conversar com a mãe, porque a criança fica lá olhando e não fica interrompendo os pais, né? Mas Três Palavrinhas pra gente é um resgate de canções antigas, de que quem cresceu na igreja tem quase seus 30, um pouquinho mais que isso. Lembra, né? Aquela canção assim, quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela, quem fez a linda estrela, Deus. Essa música tocou no meu casamento. Verdade. Mas não nessa versão, não na versão mais tchananã. Não é aquela toque, 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 alguém me bate a porta. Lembra? As crianças fazem assim, É uma bênção. A gente tem vários testemunhos do Três Palavrinhas. Desde crianças que
que se converteram, entregaram o seu coração para Jesus, mesmo com os pais não sendo crentes, ou com os pais crentes que conseguiram levar os seus filhos a Deus através das canções. E a gente tem um testemunho lindo de uma criança que era autista, que é autista, né? Mas ela não se comunicava com os pais, e por causa de um trabalho com uma terapeuta com o DVD de 3 palavrinhas, ela conseguiu começar a se comunicar com os pais através das músicas. É uma bênção, é um milagre do Senhor, né? A gente crê assim. E um outro testemunho de um pai que cresceu na igreja e se desviou na sua adolescência, se casou, e aí o filho ganhou de presente 3 palavrinhas numa festa de um amigo, trouxe para casa, o pai ouviu e começou a lembrar da sua infância, e voltou para a igreja, levou a sua família toda. Então, irmãos, 3 palavrinhas é top. Abriu aí Isaías capítulo 6. Como é que está o título da sua mensagem aí? Alguém me fala o título. O chamado de Isaías. Tem algum diferente ou só todo mundo chamado de Isaías? A comissão de Isaías. Tá certo, vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta que se moveram à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Nós te louvamos, Pai, com todo o nosso coração, porque nós entendemos, Pai, que não há outra vida, outro sentido, outra razão, se não vivermos a nossa vida inteira para poder devolver para o Senhor o amor que foi derramado em nossos corações. Pai, nós como igreja do Senhor te adoramos, Pai, e com os nossos corações queremos dizer: fala conosco nessa noite, Pai, para que nós possamos sair daqui diferentes, transformados, modificados, não para nós mesmos, Pai, mas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Essa é uma parte da Bíblia muito interessante. Tentou descrever Deus, a sua presença, como funciona ali no céu, como que é o seu trono, e é até difícil a gente poder entender, que diz o seguinte, que os serafins voam, e com 2 asas voam, com 2 tampam o rosto, com 2 tampam os pés. A gente vai tentar formar essa imagem na nossa mente, e é até um pouco complicado, mas é difícil explicar Deus mesmo. Mas a gente vê aqui uma situação bem inusitada, porque o texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Se você for olhar um pouquinho a história do que estava acontecendo ali, você vai ver que o rei Uzias havia sido um rei bom. E durante a história do povo de Deus, muitos reis bons e maus passavam, o trono passava de mão em mão. E às vezes os reis bons, eles perpetuavam o nome de Deus e derrubavam os outros ídolos que haviam no povo. E os outros reis maus faziam o contrário, eles erguiam altares a falsos deuses e faziam com que o nome de Deus fosse esquecido pelo seu povo. Então nesse tempo um rei bom havia morrido, e como o rei bom havia morrido, pudesse viver ali um tempo de crise no povo de Deus, um tempo de crise. E a visão veio nesse tempo, no ano em que o rei morreu.
E quantas as vezes as pessoas são sinalizadas pelas marcas da vida e não pelas marcas de Deus? Quero que você preste bastante atenção, porque a gente vai trabalhar muito esse sentido: as marcas que Deus faz e as marcas que a vida faz. Talvez se Isaías pudesse começar o texto dele dizendo o seguinte: no ano em que eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, o rei morreu. Mas ele começou a querer contar a história de trás para frente. Ele quis lembrar primeiro de algo que trouxe uma tristeza, uma crise, uma confusão para a sua vida, e depois ele disse a respeito da sua visão. Seria bom se a gente pudesse olhar para trás da nossa vida, e ao contar nossa história, e ao invés de vermos as marcas que a vida nos faz, vemos as marcas que Deus nos faz. Uma das coisas que a gente vê nesse texto é que o homem numa crise, ele se desperta. E aí diz o seguinte: que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Talvez o povo tivesse preocupado com aquela situação, mas a Bíblia nos diz que Deus estava assentado. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto é que Deus nunca é pego de surpresa. Pode dizer amém aí. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. E a segunda coisa é que tudo está no controle das mãos do Senhor. Para aqueles que já entregaram a sua vida nas mãos de Deus. Já entregou a sua vida para Jesus? Poxa, 4 pessoas levantaram a mão. Então vou fazer um apelo hoje, vai ficar cheio aqui, hein, pastor? Já entregou sua vida para Jesus, irmão? Amém. Jesus estava com seus discípulos no barco, num determinado lugar. E aí ele dá uma palavra. A palavra de Jesus é: passemos para o outro lado da Galileia. E aí nesse meio desse caminho aí vem uma forte tempestade. E a tempestade foi tão forte que aqueles que eram pescadores, que conheciam o mar, que estavam dentro do barco, começaram a ficar com medo de morrer. E o pavor deles foi tão grande que eles foram acordar Jesus. Engraçado, né? No meio da tempestade, os caras achando que ia morrer e Jesus dormindo. Mas se você for ler a história, você vai ver que Jesus passou dias bem cansativos. Ele estava querendo descansar ali. E acordaram Jesus, sacudindo ele e falando: Jesus, olha essa tempestade, não te importa que morramos? Aí Jesus sossega os seus olhos, olha para eles, e aí ele vira para o vento e fala assim: vento, sossega, mar, se aquete. E imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente eles obedeceram. Interessante que algum deles ali eram pescadores. Os discípulos que já tinham visto Jesus fazer tantos milagres, olharam uns para os outros e se perguntaram: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Interessante, irmãos, é que a fé, Jesus vira para eles e fala assim: vocês são homens de pequena fé. Cadê a fé de vocês? E um entendimento que eu tenho a respeito desse texto é que a fé que Jesus queria dos seus discípulos não era que eles levantassem ali no meio da tempestade e gritassem: vento, sossega, mar, se aquete. Jesus queria que os seus discípulos tivessem confiado na palavra dele. Qual era a palavra que Jesus havia dado para eles, irmãos? Passemos para o outro lado da Galileia, não é? Jesus não falou isso para eles? Por que eles esqueceram? Eu quero perguntar para você nessa noite: qual é a palavra que Deus tem dado para você hoje? Qual a palavra que Deus tem dado para você nesses dias? Você tem uma palavra de Deus que direciona a sua vida? Você tem algum versículo que fala assim: esse é o versículo da minha vida? Tem? Você não tem? Eu vou dizer para você hoje. Você vai sair daqui hoje com uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe o que acontece com a gente? Quantas vezes a gente está dentro da igreja, a gente está aqui sentado confortavelmente no nosso banquinho de madeira, a gente tem uma palavra de Deus específica para a nossa vida, nós temos um chamado, algo que queimou no nosso coração, e um dia
A gente vem para a igreja, vê as pessoas cantando, alguém trazendo uma palavra, alguém dirigindo uma escola dominical, alguém trazendo uma parte de liderança em algum pequeno grupo. A gente vê as pessoas à frente e nosso coração queima por aquilo. Mas muitas vezes nós não fazemos nada. Temos a palavra, temos o chamado, temos o direcionamento, temos a instrução, temos o ardor no coração e não nos posicionamos. E a gente vive uma vida frustrada, porque nós somos muitas vezes tomados por um espírito de covardia. E essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite é o que vai transformar o seu coração. Eu não quero trazer nenhum peso, mas eu quero que você se posicione diante do Senhor, amém? A palavra nos conta a respeito dos amigos, que tinham um amigo que era paralítico, e eles tiveram atitude e iniciativa. Atitude e iniciativa são palavras latentes na vida daqueles que têm uma palavra de Deus e querem ser resposta de Deus para uma geração que clama. Eles não se contiveram eles não se contentaram em ver o seu amigo naquela situação, mas eles levantaram o cara, trouxeram ele para casa, abriram um buraco no teto daquela casa, trouxeram para a presença do Senhor Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: Jesus, vendo-lhes a fé dos amigos. Quem a sua fé tem trazido para a presença do Senhor Jesus? Quem a sua fé tem trazido cura de Deus para a vida dessa pessoa? Interessante, né? Enquanto a atitude e iniciativa são algo latente daqueles que querem ser resposta, a passividade e o comodismo são palavras de quem só se importa consigo mesmo e passa uma vida inteira sabendo o que tem que fazer, mas não faz. Tem uma história muito bonitinha de uma senhora. Ela estava passando uma dificuldade financeira muito grande. E aí o pastor chamou uma assembleia e falou: olha, irmãos, a irmã está passando uma dificuldade muito grande, nós vamos levantar uma oferta e vamos fazer uma compra no mercado e vamos entregar essa conta lá na casa dela. E tinha um cara que não gostava da igreja, estava sentado lá no último banco, falou: hoje eu pego esse pastor. Ele saiu da igreja e falou assim: eu vou lá no mercado comprar tudo do bom e do melhor, a melhor marca que tiver, vou gastar o máximo de dinheiro possível, vou levar na casa dessa senhora e quando ela vier agradecer eu vou falar que foi o diabo que mandou, quero ver. Aí ele foi lá no mercado, comprou tudo do bom e do melhor, foi lá, chegou na casa dela, tocou campainha, falou: ô irmã fulana, vim cá trazer uma compra para a senhora aí, uma feira e tal. Oh meu filho, que bom, graças a Deus. Ele falou assim: antes da senhora agradecer, eu quero falar quem foi que mandou isso aqui para a senhora. Ele falou: meu filho, não precisa falar não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? Eu lembro da minha mãe quando eu conto essa história. Minha mãe tem 82 anos. Ela é baiana e ela é uma crente assim arretadíssima. Lá em Belo Horizonte a gente morava numa encruzilhada, né? Que é uma esquina assim. Direto tinha despacho na nossa esquina. Aí a minha mãe é muito peça rara. Aí teve um dia que ela pegou óleo de unção. Fui lá: vem cá comigo. Chamou os irmãos todos. Minha mãe tinha um negócio de chamar os irmãos para matar a galinha, fazer as coisas estranhas. Mas no caso ela matava pra gente comer, tá, gente? Não tem nada a ver com despacho, não. Ela falava: vem cá, você precisa ver isso aqui, como é que faz, pra você ver como é que a gente mata pra comer, não é pra fazer isso aqui. Aí nesse dia do despacho ela pegou o azeite, orou, falou: vem cá. Aí ela jogava o azeite assim em cima dos despachos, falou assim: olha, Satanás, aqui na minha casa não. Você vai fazer despacho em outro lugar, porque esse lugar é consagrado ao Senhor, aleluia. E gritava. Nunca mais teve despacho lá em casa. É verdade, nunca mais. E isso serviu de testemunho pra gente, sabe? A gente saber o valor das coisas de Deus para quem é de Deus. A gente esquece, né, irmãos? A gente esquece. E sabe o que acontece com às vezes a gente está orando, a gente ora, a gente clama, a gente quer resposta, e a sensação que dá é que Jesus está dormindo, não é isso? Você não tem essa sensação? Do silêncio. Tem até um livro chamado O Silêncio de Deus. Vou dar um conselho para você, irmão: pega o seu travesseiro e vai dormir, porque aqueles que o Senhor ama, Ele dá enquanto eles dormem.
Sabe o que a gente tem que fazer no tempo da crise? Adorar ao Senhor, louvar, engrandecer, em tempo, em fora de tempo. A palavra diz o seguinte, que mesmo durante a crise que o povo de Deus estava vivendo, os anjos louvavam e cantavam sem parar. Eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Um fato interessante, se você abrir sua Bíblia aí no capítulo 5, você vai ver o seguinte, que o profeta Isaías, ele se levantou para denunciar o pecado do povo. Ele dizia o seguinte, versículo 8: ai dos que juntam casa a casa, reúne campo a campo. Ai de mim. Sabe o que acontece com a gente, irmãos? Vou dizer que para vocês e para mim também. A gente é bom para ver o pecado de todo mundo, mas a gente nunca é bom para ver o nosso pecado. A gente está dizendo ai para todas as pessoas. A nossa timeline no nosso Facebook, no nosso Twitter está cheia de tem gente que... Já viu essa frase? É igual ai. Tem gente que... Se alguém começa a escrever algum post dizendo tem gente que, eu nem leio o resto. Sabe qual era o pecado de Isaías, irmãos? O pecado de Isaías é que ele não conseguia se ver. Mas uma coisa que a gente vê nesse texto aqui é que a visão de Deus, ela traz purificação, pois quando confessamos o nosso pecado, Deus vem ao nosso favor. Assim que Isaías confessou o seu pecado, o anjo veio ao seu encontro e purificou com uma brasa viva. 2 Crônicas 7, versículo 18 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu entendi com esse texto que o amor de Deus é incondicional. Mas muitas vezes a gente tem que entender que o trabalho de Deus, ele transforma de forma condicional. O trabalhar de Deus, a bênção do Senhor, o favor dele, diz o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei. Temos aqui uma condição. E outra coisa que a gente entende é que a visão de Deus, ela nos faz tomar uma posição. Quero perguntar mais uma vez para você: você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Tem uma palavra de Deus para a sua vida? Quando a Adila estava grávida da Mel, aconteceu algo muito inusitado na nossa casa que me despertou para uma coisa muito séria. Foi daí que surgiu essa palavra. Eu moro num prédio. Quem mora em prédio? E meu prédio tem elevador. E a conversa do elevador é sempre a mesma, né? Oi, bom dia. O elevador desce. Na hora que abre a porta, tchau, não é assim? E não passa disso. E na época a gente tinha uma célula na nossa casa. E nesse dia eu fui embora para o meu trabalho com o seguinte pensamento: poxa vida, eu moro com tanta gente aqui no meu prédio, nunca falei de Jesus para ninguém. Tempo que eu tenho no elevador ali, oi, tudo bem? Aqui, Jesus te ama, viu? Tem um propósito para a sua vida e para a vida da sua família. Quer saber mais? Pergunte-me como. E aí fui para casa com isso, para o trabalho com isso na mente. Umas 11h30 da manhã, minha esposa me ligou: Samuca, vem para casa. Eu falei: o que foi? O que aconteceu? Ela falou assim: uma senhora que morava no 6º andar se jogou na janela e morreu. No meu prédio, irmão. E quando a Adila me falou isso, eu ouvi o Senhor falando comigo assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu comecei a pensar a respeito de mim. O que eu estou fazendo com o chamado que eu tenho do Senhor? O que eu tenho feito com o chamado que eu tenho de Deus? Qual a resposta que eu tenho dado para o Senhor, para
por aquilo que Ele colocou no meu coração. Aquele dia à noite cheguei em casa, desci para a portaria, fui lá conversar com o João, nosso porteiro. Falei: João, você conhece Jesus? Você quer entregar sua vida para Ele? Sabe que isso que aconteceu com essa senhora é o fruto de uma vida sem esperança. Eu quero dizer para você: Jesus ama você, João. E pude falar do amor de Deus para ele. E eu parei de ser um pouco covarde, sabe, irmãos? Qual o valor da palavra de Deus para a nossa vida? Você tem uma palavra de Deus para a sua vida, irmãos? Tem ou não? Eu estava gravando meu segundo CD. Eu quero contar só mais essa história, depois a gente vai encerrar e eu quero orar com vocês. Eu estava vivendo um tempo de muita aflição. Eu sou uma pessoa muito intensa nas coisas. E aí a gente estava gravando o disco e tinha uma placa na porta do estúdio assim. Estava demorando tanto para ficar pronto, tinha uma placa assim: Samuel, seu disco vai ficar pronto semana que vem. Se não ficar, volte aqui e leia esse cartaz novamente. Não ficava pronto. Não ficava pronto de jeito nenhum. E aí eu comecei a falar o seguinte: Deus, eu estou entendendo que o Senhor não me quer nisso. Então eu vou abandonar. Aí um menino que trabalhava comigo falou assim: Samuel, eu estou vendo que você está ansioso com essa situação. Vamos fazer um propósito com Deus? Vamos buscar o Senhor? Vamos buscar. A gente estava na pegada de ler a Bíblia. Ele falou assim: vamos buscar Deus? Vamos fazer um jejum? Vamos buscar uma resposta nessa situação? Eu falei: vamos. Falei: mas vamos comer um churrasco antes. Ele falou: que isso, rapaz? Nunca vi isso. Eu falei: mas eu pago. Ele falou: então vamos. E aí, olha só, essa é a minha experiência, tá bom? Se você acredita ou não, é a minha experiência, eu quero dividir com você. E nós estávamos comendo churrasco, e do lado tinham dois rapazes. E um desses rapazes virou para mim e falou assim: você é crente, né? Eu falei: sou, graças a Deus. Aí ele falou: eu tô vendo aqui que você é crente. Eu achei que era por causa das Coca-Cola, né? Aí ele falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aí eu falei: amém. Pode entregar vaso. Eu falei assim. Mentira, só falei amém. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, Deus está mandando dizer que Ele está nesse propósito de vocês dois aí. E Ele está me mostrando você na capa de um disco. E Ele está dizendo que você para você continuar no seu propósito, porque Ele vai te usar muito e vai levar você para vários lugares no país e fora do país. Por que eu estou dizendo do valor da palavra de Deus? Porque eu tenho uma palavra de Deus para minha vida. E toda vez que eu pego um microfone, pego um violão e dou graça e paz para uma igreja, essa palavra que foi dada para mim, ela se cumpre. A promessa do Senhor e a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida nessa igreja. Irmãos, quando a visão de Deus veio para Isaías, ele se posicionou diante da presença do Senhor. O anjo veio e tocou os seus lábios com uma brasa. Então, depois que aconteceu tudo isso, veio a voz de Deus: quem é que vai? Isaías respondeu de pronto: estou aqui, Jesus, estou aqui, Deus, pode me enviar, eu estou aqui. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes o nosso irmão, o nosso pai, o nosso companheiro de trabalho, o nosso cônjuge, aqueles que estão perto da gente, companheiros de escola, de trabalho, têm se entregado à morte todos os dias. E nós que sabemos o que temos que fazer, não fazemos nada. Porque antes a gente está pensando só em nós mesmos. Eu quero desafiar você a ser resposta para essa pergunta de Deus: a quem enviarei? A gente se incomoda muito de ver o mundo entregue nas mãos do diabo. Mas sabe quem é a resposta disso? Você. Você é a resposta que as pessoas esperam. Eu fico esperando que só o pastor venha fazer apelo. Não, faça apelo onde você está.
Você vai estar ajudando o ministério dele. Você vai estar fazendo parte do chamado dele. E vai estar descobrindo o seu próprio chamado. Isso é muito poderoso. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nesse momento em que a gente está aqui em espírito de oração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a buscar na sua mente, no seu coração, para quem que você precisa ser resposta de Deus. Eu gostaria que você trouxesse à memória a palavra que Deus um dia entregou para você e disse para você: olha, eu vou usar você, viu? Eu vou encher a sua vida com a minha presença, para que essas pessoas que estão perto de você possam ver em você a esperança. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Deus, nessa noite em que nós podemos ouvir a Tua voz, Pai, nos nossos corações e no nosso ouvido, Pai, em que nós somos despertados pela palavra do Senhor, que pergunta incessantemente: a quem enviarei? Nós queremos dizer, Deus, que nós queremos ser resposta a essa pergunta. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, o nosso ministério, aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Faz ressuscitar o nosso coração, Pai, a palavra do Senhor. Faz queimar mais uma vez, Pai, o chamamento do Senhor para a Tua obra, para que nós possamos cumprir de verdade aquilo que o Senhor tem para nós. Oro pela vida dos meus irmãos, Pai, que foram feitos na cruz do Calvário, para que eles possam, Jesus, tomar uma posição diante da presença do Senhor e levar, Pai, a palavra do Senhor àqueles que estão sofrendo, carecendo do amor de Deus. Pai, não deixa a gente passar a nossa vida de forma medíocre, mas que possamos viver de forma intensa aquilo que o Senhor tem para nós. Desperta, Pai, o coração dos meus irmãos para a obra preciosa que é o Teu Evangelho. Que possamos ver prostradas diante dos Seus pés, porque pessoas nessa noite se posicionaram diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui. Você precisa ser resposta de Deus. Tem gente que não tem acesso, sabia? Na quarta-feira passada eu fui numa igreja, ouvi a pregação de um pastor, de um jovem cheio de Deus, mas revoltado porque ele dizia o seguinte: que ele passou a adolescência dele, a juventude dele inteira, e nunca ninguém falou do amor de Deus para ele. Ele falou assim: na minha escola tinha crente, na minha faculdade tinha cristão, ninguém nunca falou de Jesus para mim. Eu só fui conhecer Jesus depois de muitos anos. Quantas coisas erradas, quanta morte na minha vida poderia ter sido evitada se eu tivesse ouvido falar de Jesus. Quero desafiar você, irmão. Pega seu Facebook hoje, escreve lá: olha, Jesus ama você, Ele tem um propósito na sua vida. Pega essa semana aí seu colega de trabalho, fala para ele assim: cara, eu preciso falar uma coisa para você. Eu preciso falar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te ama. Jesus te ama. Ah, mas isso aí o pastor falou: esquece isso. Esquece isso aí. Eu quero falar uma coisa a você. Jesus te ama. A minha vida foi transformada porque Ele me ama. Eu tenho certeza que Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida e na sua casa. 20 segundos vai custar isso. Você vai estar vencendo algo muito poderoso que tem se levantado contra a vida da igreja, que é a apatia. E você vai ser resposta de Deus.
Quem está comigo nesse desafio? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Não custa nada para você, mas custou tudo para Jesus. Não custa nada para você, mas pode ser tudo para quem vai ouvir isso. Você precisa ser resposta de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Espero que vocês me convidem mais vezes, tá, pastor? Vou gastar meu inglês com vocês. Posso? I love you. Posso cantar mais uma? Se deixar eu vou cantar, hein? Pode sentar, irmãos. Eu vou cantar uma música nova chamada Tua Paz. Essa é uma canção linda. Linda é porque ela tem uma história linda. Em 2014 eu e minha família a gente foi morar nos Estados Unidos. Eu fui fazer um seminário teológico lá. E foi uma loucura porque eu mesmo me enviei. E eu estava buscando uma palavra de Deus para poder fazer isso. E eu não ouvia nada, sabe? E aí minha esposa falou comigo assim: calma. A palavra de Deus não fala que se a gente se agradar do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração? Eu falei, sim. Deus está dando paz para a gente fazer isso? Eu falei, tá. Ela falou, então abraça. Vamos. E foi, irmão, foi uma benção. E eu quero dividir essa palavra com você, tá bom? Deus abençoe. Os teus caminhos, Senhor, tu sondas meu coração e conheces o meu temor. Incontáveis são os teus sonhos e planos para mim. Tu contas em tuas mãos todos os meus dias, Senhor. Insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Sondas meu coração e conheces o meu temor. Incontáveis são os teus sonhos e planos para mim, Deus. Tu contas em tuas mãos todos os meus dias, Senhor. E a tua paz repousou aqui no meu peito, e eu então abracei. Me lembrei que sempre fazes tudo perfeito. O coração descansei. E a tua paz repousou aqui no meu peito, e eu então abracei. E me lembrei que sempre fazes tudo perfeito. Coração, descansei. Tu sabes, tu podes e eu descanso. Eu descanso em ti, Deus. Incontáveis são os seus sonhos e planos pra mim, Deus. Tu contas em tuas mãos
última vez, cante assim, ó. E a tua paz repousou aqui no meu peito. Eu então abracei e me lembrei que sempre fazes no coração. E a tua paz repousou aqui no meu peito. Eu então, a gente esquece, né? E me lembrei que sempre fazes tudo perfeito no coração. Descansei. Tu sabes, tu podes e eu descanso. Tu sabes, tu podes e eu descanso. A última vez, canta aí.